E aí galera, beleza? Sou o professor Laércio de Língua Inglesa. Hoje na nossa aula nós iremos começar a falar sobre Present Perfect, tá? Mas quando a gente fala sobre Present Perfect, galera, que é o segundo tempo verbal mais usado na língua inglesa, nós estamos falando, na verdade, juntamente com o outro tempo verbal, que é o Simple Past. Na verdade, a gente acaba intercalando esses dois, beleza? Por exemplo, o Simple Past. Vamos rever um pequeno detalhe. O Simple Past, ele é utilizado para falar de uma ação que começou em um tempo definido no passado, tá? No Simple Past nós temos a relação dos verbos regulares e verbos irregulares, tá? Lembrando que verbos regulares são verbos que contêm regras, tá? No caso, o Simple Past, eles vão terminar em ED, tá? Já os verbos irregulares não, ele vai ter sua forma própria. Vou dar um exemplo do Simple Past. I played soccer last night. Ou seja, eu joguei futebol na noite passada. A ação foi feita? Foi. Quando que foi feita? Na noite passada. Ou seja, no Simple Past, o advérbio de tempo, tá, ele define quando que essa ação foi concluída. É isso que vai diferenciar para o nosso Present Perfect, tá? Que no caso do Present Perfect, gente, nós iremos falar, tá, dentro de suas funções, a função base, tá? A função que, na verdade, é até mais usual, para falar sobre uma função que é muito parecida com o Simple Past, tá? Ele fala de uma ação que também começou, foi finalizada no passado. Mas, diferentemente do Simple Past, ele não fala quando essa ação foi concluída. Um exemplo, no Simple Past, aquele exemplo que eu dei. I played soccer last night. Ou seja, eu defini quando. No Present Perfect, a mesma ideia, a mesma frase ficaria I have played soccer. Ou seja, vocês podem perceber que eu não defini quando essa ação foi feita. Beleza? Eu só falei que ela foi concluída. Quando? Não se sabe. No caso do Present Perfect, gente, não se sabe quando ela foi feita ou simplesmente você não queira dizer quando ela foi feita. Bom, vamos agora dar uma introdução de fato ao Present Perfect. Galera, o Present Perfect, ele tem duas funções, como vocês podem perceber, tá? A função A, que é para falar de uma ação que foi finalizada em um tempo indefinido, ou seja, esse tempo não é conhecido, tá? Só foi finalizado. Quando? Não se sabe. For example, I have learned English by myself. Ou, eu aprendi inglês sozinho. A ação foi concluída? Foi. Quando? Não se sabe. Não foi dito, ou simplesmente o interlocutor não quer que você saiba quando ela foi feita, tá bom? Um outro exemplo. I have been to England 5 times. Cuidado, gente, que aqui eu estou usando, no caso do 5 times, um advérbio não de tempo, no caso é advérbio de frequência. Então, estou falando que eu estive na Inglaterra por 5 vezes. Tá? Eu não estou definindo quando que foi que aconteceu. Só que essa ação foi executada por 5 vezes. Em nenhum momento foi dito quando. Já a segunda função do Present Perfect, tá? Ele relata uma ação que começou no passado. Essa ação não foi concluída porque ela é executada agora. Mas, gente, cuidado, porque não é uma ação contínua. Ela me passa uma falsa ideia de continuidade. Para ter essa falsa ideia de continuidade, ou seja, para falar de uma ação que começou e não foi finalizada, nós iremos usar junto ao Present Perfect o since. Tá? Laércio, eu só vou usar o since? Não, tanto o since quanto o for, para indicar quando que a ação teve início, não quando ela teve fim. Um exemplo, I have lived in Rio since 1980. Ou seja, eu tenho morado no Rio desde 1980. Isso quer dizer que eu comecei a morar no Rio no ano de 1980. Essa ação foi concluída? Não, porque ela é executada ainda agora. Mas em algum momento de 1980 até agora, pode ser que eu tenha morado em Curitiba, em Goiânia, sei lá, Porto Alegre, entendeu? Pode ser em qualquer um lugar. Não me importa o lugar. O que me importa é saber que teve uma lacuna, tá? Neste período. O for, ele me dá uma ideia de período geral, enquanto o since, ele me dá uma ideia de quando a ação teve início. Se eu pegasse essa mesma frase e colocasse o for, ficaria assim, ó. I have lived in Rio for example, for 25 years. Ou seja, eu tenho morado no Rio por 25 anos. Isso quer dizer que a ação começou há 25 anos atrás e essa ação é executada agora. Mas neste período de 25 anos, ele não foi executado em uma lacuna. Pode ser, como eu disse para vocês, que eu morei em outro lugar. Beleza? Bom,
Vocês podem perceber aqui, gente, que tanto no Present Perfect, sem o for e sem o since, quanto o Present Perfect com for e com since, a estrutura sempre vai ser essa aqui, ó. Sujeito, verbo auxiliar have or has, verbo no passado particípio e um complemento, tá? Toda frase usando o Present Perfect, ele vai ter essa fórmula. Só que o que eu vou pedir um cuidado para vocês? Justamente onde eu tenho o verbo no passado particípio. Gente, a relação do sujeito e o verbo auxiliar have or has, isso aí vocês não tem problema, isso aí vocês sabem. Lembre-se, tá, que eu vou usar o has para sempre quando for terceira pessoa do singular. Ou seja, he, she ou it. Beleza? Quando não for terceira pessoa do singular, ou seja, I, you, we and they, nós iremos usar o have. O verbo de ação sempre vai estar no passado particípio. E é aí que mora o grande problema, aí que vocês deverão tomar um cuidado maior. Galera, olha só, estão vendo aqui esse verbo que é o done? O done, gente, é o passado particípio do verbo do. Ele é um verbo irregular. Como em todo verbo irregular, gente, nós temos que tomar muito cuidado porque esses verbos são decorebas, digamos assim. Por exemplo, o verbo do, o passado do do, did, passado particípio, done. Tá? Agora, vocês podem ver na opção de baixo, que é o learned, ele é um verbo regular. Tá? O verbo regular vai ser exatamente igual ao simple past. For example, no infinitivo, learn, no passado, learned, passado particípio, learned. Ou seja, o verbo no passado particípio, gente, ele também vai ter uma bifurcação, aonde vai seguir os verbos regulares para um lado e os verbos irregulares para outro. Lembrando que o verbo regular vai ser exatamente igual ao simple past, galera. Já o verbo irregular, não, ele vai ter sua forma própria. É aí que mora o problema. Entre os aproximadamente 70 verbos irregulares que temos na língua inglesa, vocês deverão tomar muito cuidado com aproximadamente 40, que são os verbos mais usados dos mais usados mesmo, tá? Então não tem jeito, gente, é memorização. Verbos no passado particípio irregular é memorização. E um complemento, gente. Esse complemento pode ser, por exemplo, um substantivo. Tá? No caso aqui, ó, she has done her homework, quer dizer o quê? Que ela fez, ela terminou o seu dever de casa. I have learned English, ou seja, eu aprendi inglês. A ação foi concluída? Foi. Mas, Laércio, se eu quisesse falar que a ação ainda não foi concluída, eu teria que usar o since ou for? Exatamente, gente, isso mesmo. Teria que usar o since ou for logo após o meu complemento. Por exemplo, I have learned English for 10 years. Ou seja, quer dizer que eu comecei a aprender inglês há 10 anos atrás, tá? Quer dizer que eu ainda aprendo inglês hoje, tá? Ou seja, a ação começou e não foi concluída, porque ela é executada agora ainda. Beleza? Já na forma negativa do Present Perfect, gente, vocês podem perceber que onde que eu vou fazer a negação da minha frase? No meu verbo auxiliar have ou has, que no caso eu vou usar haven't ou hasn't. Laércio, no lugar de usar a forma abreviada, eu poderia usar a forma completa? Por exemplo, no lugar de usar haven't, eu poderia usar have not? Poderia, é a mesma coisa. No lugar do hasn't, eu posso utilizar has not? Gente, está perfeito. A forma abreviada só é uma forma mais fácil de se escrever e de se pronunciar, de se falar. A forma completa, ela é inclusive mais enfática, ou seja, uma coisa tá de acordo com a outra, não muda. O verbo de ação continua no passado particípio e o complemento também. For example, he hasn't been to England. Ou seja, ele não foi à Inglaterra, ele não esteve na Inglaterra. We haven't lived in Rio. Nós não moramos no Rio. Ou seja, essa ação, tá, ela não foi executada. Essa é a relação do Present Perfect na forma negativa. E a relação da forma interrogativa. Como vocês podem perceber, galera, na forma interrogativa, o verbo auxiliar have ou has vai vir antes do sujeito. Eles vão inverter a ordem. Enquanto na forma afirmativa eu uso sujeito, verbo auxiliar have ou has, verbo no passado particípio e um complemento, na forma interrogativa ele vai usar have ou has, dependendo do sujeito, mais o sujeito, depois o verbo no passado particípio e o complemento. E, por último, gente, o ponto de interrogação. Exemplo. Has she written a letter? Ela escreveu uma carta? Ou seja, essa está perguntando se aquela ação foi feita. Ok?
Have you driven the truck? Ou seja, você dirigiu aquele caminhão? Tá? Ele está fazendo um questionamento se aquela ação foi feita. Se você quiser responder, gente, poderia responder usando um short answer. Lembrando, short answer é a resposta curta, tá? Que no caso aqui, ó, has she written a letter? Eu poderia responder yes, she has, ou no, she hasn't. Have you driven the truck? Yes, I have, ou no, I haven't. Já que no caso eu estou perguntando, né, para a pessoa e a pessoa está respondendo na primeira pessoa. Beleza? Bom, gente, o Present Perfect, ele tem mais algumas vertentes, como o uso de advérbios, como o just, por exemplo. Present Perfect com just, ele indica que a ação acabou de ser executada. Exemplo, I have just arrived from Spain. Ou seja, eu acabei de chegar da Espanha. Eu não defini quando, mas a ação foi executada. O uso do already. I have already done my exercises. Ou seja, eu já terminei os meus exercícios. O present perfect com already, gente, ele está indicando que a ação foi executada antes de um prazo esperado. Tá? O ever, usado na forma interrogativa. Have you ever, for example, have you ever been to Manaus? Ou seja, você já esteve em Manaus? Alguma vez na sua vida já esteve em Manaus? O never é um advérbio muito utilizado, tá? Esse advérbio de negação no present perfect, porque ele vai estar indicando que a ação ela é inédita. Um exemplo, I have never eaten shrimp, for example. Tá? Ou seja, eu nunca comi camarão. A ação de comer camarão é inédita para mim, já que eu nunca comi. Beleza? Então o present perfect ele tem essas vertentes. Aí, para a gente poder fazer o nosso fechamento aqui do uso do present perfect. Gente, primeiro ponto. Se você sabe diferenciar quando usar o simple past do present perfect, metade do caminho já foi andado. Lembre-se, simple past, a ação foi feita, concluída em um tempo definido. Essa definição de tempo é um advérbio de tempo ou locução adverbial de tempo passado. No present perfect, eu não defino quando a ação foi concluída. Eu simplesmente posso definir quando a ação teve início, através do since ou do for. Beleza? Então, gente, o present perfect, na forma como ele é cobrado nos exames externos, tá? Ele vai sempre trabalhar nesse sentido, a diferença com o simple past. Tá? Pode ter o present perfect trabalhando a diferença com o present perfect continuous. Mas isso aí, galera, será tema de um nosso próximo encontro. Beleza? Galera, se houver alguma relação, alguma dúvida, por exemplo, no uso do present perfect, não é tão difícil de visualizar, até porque onde pode ser o seu grande aspecto é no verbo no passado particípio. Dê uma olhadinha, procure, no próprio dicionário tem lá a lista de verbos irregulares. Dê uma olhada, beleza? Galerinha, agradeço demais, foi show de bola, valeu, hein? Até a próxima. Beijo.